Para quem não entende o que acontece hoje na economia dos Estados Unidos, eu poderia resumir da seguinte maneira: estamos numa corrida contra o tempo para saber quem cairá primeiro. E eu não estou me referindo ao Biden. Quem desacelerará primeiro? Os indicadores de inflação ou os indicadores do mercado de trabalho americano? Isso pode ser explicado de uma forma muito simples. Recentemente, o Powell disse para o público que o Fed cortará a taxa de juro em duas hipóteses, em dois cenários diferentes. No primeiro cenário, conhecido pela gente como soft landing, é quando a inflação ela volta rapidamente à estabilidade ou mostra sinais de que esteja voltando à estabilidade, perto dos 2%. Isso significa que o Fed pode aliviar a política monetária, pode cortar a taxa de juro e tende a ser muito bem recebido pelo mercado. Esse é o cenário do soft landing. O outro cenário, chamado de hard landing, é quando a economia ela cai antes que a inflação, ou o mercado de trabalho ele pesa antes que a inflação. Então, é justamente um equilíbrio aqui entre os indicadores que voltam à normalidade primeiro. A inflação, num cenário de soft landing, ou de hard landing, quando o mercado de trabalho sente os efeitos da política monetária. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns indicadores, quero mostrar também o que aconteceu no passado, porque nesse momento que o desemprego está lentamente subindo lá fora, que os indicadores do mercado de trabalho estão sentindo finalmente os efeitos da taxa de juro, nós deveríamos ficar em alerta. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Em 2022, quantas vezes eu repeti a palavra recessão aqui no canal? Várias vezes. Mas eu sempre alertei vocês que não existe recessão com desemprego em queda ou com o desemprego lateralizando. Nós temos aqui finalmente a taxa de desemprego dos Estados Unidos subindo desde março, abril de 2023, quando bateu 3,4%, a menor taxa de desemprego desde 1969. Hoje ela encontra-se em 4%. Sabemos que parte desse aumento do desemprego veio da entrada de imigrantes para os Estados Unidos. Esses imigrantes entram no país, num primeiro momento não encontram vagas de emprego ou não conseguem se alocar no mercado de trabalho, eventualmente encontram emprego e aí eles acabam reduzindo a taxa de desemprego. Mas de qualquer maneira, nós precisamos acompanhar esse movimento. Reparem que nesse quadro temos uma comparação entre o que acontece hoje, current, 2007, o que aconteceu em 1990 e 2001, períodos onde o desemprego ele subiu e o Fed precisou, de alguma maneira, aliviar a taxa de juro, aliviar a política monetária. É o mesmo movimento, a diferença é que aqui nós sabemos o que aconteceu depois, aqui também, e aqui também, e hoje nós não sabemos. Só que aí o mercado ele se conforta com desculpas como essa que eu trouxe há 2 minutos atrás. Não se preocupem, o desemprego está subindo, mas é porque imigrantes estão entrando nos Estados Unidos. Até quando? Até quando isso acontecerá? Esse aqui é apenas um indicador do mercado de trabalho americano, taxa de desemprego. Só que existem vários indicadores que nós acompanhamos semanalmente, mensalmente, que nos ajudam a dar uma sensação do que acontece no mercado de trabalho lá fora. Reparem que na semana passada, eu estava viajando, não estava aqui no escritório, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, um indicador fantástico, embora muito barulhento, e quando eu digo barulhento, ele é divulgado todas as semanas, então essa alta frequência dele pode induzir a muitos erros. Meu Deus, veio muito alto, meu Deus, veio muito baixo. A opinião do economista, do macroeconomista, do macroinvestidor acaba mudando com frequência, tem que ter cuidado, tá? É um indicador divulgado todas as semanas, não dá para tirar conclusões muito precipitadas em cima desse tipo de indicador. Mas reparem que pedidos iniciais atingiram 242 mil na semana passada, é o maior número semanal desde agosto de 2023. Eu lembro de ler, estava viajando, mas eu vi algumas mensagens e notícias referentes ao maior número de pedidos iniciais em 9 ou 10 meses, alguma coisa assim. Reparem que esse indicador subindo para esses níveis, não vistos há algum tempinho, poderia ser mais uma indicação, assim como esses dados aqui, de que o mercado de trabalho finalmente está sentindo os efeitos da política monetária do Fed. Isso aqui se enquadraria no segundo cenário que eu comentei de hard landing. Claro que
Nós precisaríamos continuar vendo ou lendo indicadores que nem esse para concluir que realmente o Fed cortará a taxa de juros, mas não porque a inflação voltou a 2, mas porque a economia está sentindo o calor da política monetária apertada que é hoje. Eu tenho notícias positivas e negativas, tá? Entre as positivas é que o CPI divulgado na semana passada, na quarta-feira, referente ao mês de maio, veio muito bom, e alimentou parte dessa narrativa do soft landing, porque ele ficou muito abaixo do esperado. Reparem aqui, comparando as divulgações anteriores de CPI e Core CPI, o CPI cheio, né, ele veio em 0,0 alguma coisa, eu posso olhar aqui o número, tá? 0,01%, tá? Veio zerado, como se a inflação não tivesse variado, os preços não tivessem variado no mês de maio, é a menor taxa de inflação do CPI desde julho de 2022, e o Core, que é mais importante para quem acompanha inflação hoje, veio em 0,2, que na verdade é 0,16. Pô, é um dos menores dados de Core CPI em muito tempo. Ó, ele só se equivale ou se compara com agosto de 2021. Então, realmente um dado de inflação que veio muito fraco. Isso quer dizer que o Fed está próximo, aí, está perto de cortar a taxa de juro? Calma, jovem. Ainda não. Eu diria que 3 meses de uma inflação parecida com essa alimenta bastante a narrativa de que o Fed esteja próximo de cortar a taxa de juro. O mercado precifica hoje nos Estados Unidos que o primeiro corte possa acontecer antes da eleição norte-americana, o que fica ali para setembro de 2024, com 61,7% de probabilidade de um corte de 25 bases e 5,3%, quase nada, de 50 basis points, tá? Eu não acho que esse seja o cenário mais propício. 25, começando com 25 é mais interessante, assim como fizeram no Brasil. Você pode acelerar o ritmo depois, pode desacelerar depois, mas começando com 25 bases de corte nos Estados Unidos, eu acho que é um cenário mais propício para o Fed, tá? Que diz que cortará a taxa de juros uma vez, quem sabe 2 vezes ao longo desse ano. Fica um pouco difícil de falar um pouco sobre isso. Mas reparem que em breve essa desaceleração do mercado de trabalho americano, que é muito bem vista pelo mercado, e eventualmente pode acabar com empregos da economia, e isso aí não seria bem visto pelos investidores, tá? Aqui nós temos uma relação entre dois indicadores. Job Openings Rate seria a taxa de abertura de empregos nos Estados Unidos. Isso aqui é retirado dentro do JOLTS, que é divulgado no final de cada mês. Indicador que no último mês, na última leitura, veio muito abaixo da expectativa. Uma surpresa muito grande. O que deveria ser muito bem visto pelo mercado acabou sendo interpretado como risco de, sei lá, uma recessão, alguma coisa do gênero. Junto com a taxa de desemprego. Reparem que a relação entre esses dois indicadores, entre fevereiro de 2020 e junho de 2009, aqui pós-recessão de 2008, aqui antes do Covid, mas o Covid não foi uma recessão econômica por si só, e sim um evento, uma catástrofe global, que gerou uma crise global, uma crise econômica global. Essa relação entre indicadores andava nessa linha aqui. Com o Covid, essa linha foi completamente perdida e os indicadores atingiram patamares não vistos desde, na verdade, na história, batendo aqui o pico em março de 22, quando o Fed subiu a taxa de juros pela primeira vez em muito tempo. Reparem que esses dois indicadores estão se comportando de uma maneira bem linear, bem específica desde então, até agora maio de 2024. Pois é quando o indicador vai para esse lado aqui, ou para essa direção, é que o mercado de trabalho ele está em desaceleração. Porque esse movimento aqui, para cima e para a esquerda, foi a recuperação. Para lá é a desaceleração. Então, é possível que uma contínua desaceleração, que os americanos chamam de softening, que seria desaceleração, que é um mercado de trabalho mais frouxo, né? Na demanda por trabalho, pode eventualmente atingir actual jobs, então empregos de verdade, e não apenas posições abertas. O que ele quer dizer com isso? Open positions são vagas de emprego que, por enquanto, ninguém foi lá e conseguiu ser contratado. A minha empresa aqui tem 5 funcionários e eu tenho 3 vagas de emprego.
Quando eu percebo que a minha empresa, o setor que eu atuo, que a economia não está indo bem, eu começo a fechar as vagas de emprego disponíveis. Pô, eu não preciso mais desse trabalhador, também não preciso mais contratar esse outro cara. Eventualmente eu começo a demitir os meus funcionários. É isso que a postagem está dizendo. Eventualmente, as empresas fecharão vagas de emprego que elas demandam trabalhadores que ainda não contrataram, são apenas vagas abertas, para depois demitir os funcionários. Eventualmente nós chegaremos nesse ponto. A questão é, estamos numa corrida, como eu comentei no início do vídeo, uma corrida de quem cai primeiro, quem desacelerar primeiro. É o mercado de trabalho, o que abriria espaço para um hard landing, que não é um cenário positivo para ativos de risco. Fed corta o juro na pressão para salvar a economia, ou a inflação cai antes? É a grande questão. Não consigo responder para vocês, mas o meu objetivo no vídeo é chamar a atenção daqueles que me escutam para termos uma ideia de onde olhar. Para onde olhar, como olhar e o que precisa cair primeiro e o que não pode cair. Nesse caso aqui, para quem é investidor e espera o melhor cenário possível para ganhar dinheiro no longo prazo, quem precisa cair antes é a inflação. Então toda essa história que o Fed fala, o que o Powell fala de precisamos encontrar mais sinais, né, para ganhar confiança de que a inflação está voltando de maneira sustentável a 2% para cortar a taxa de juros. Esse seria o cenário mais propício para quem acompanha mercados, mais desejado, tá? Não é propício, é mais desejado por quem acompanha mercados, porque abriria espaço para uma eventual queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Mas eu quero fazer aqui, eu quero incomodar vocês um pouco, porque tem um indicador que eu já fiz vídeo aqui no canal, já comentei sobre ele no passado, que é o WEI, que é o Weekly Economic Index, é um índice de atividade econômica semanal, divulgado todas as semanas por 3 economistas, tá? É o Lewis, Mertens e Stock, e não é de Moonstock, tá? Esses 3 caras montaram um indicador de altíssima frequência, divulgado semanalmente, ele leva em consideração acho que 10 ou 11 indicadores, e ele tenta prever aí, estimar o crescimento anual dos Estados Unidos. Percebam que existe sim uma relação com o PIB, a variação do PIB trimestre a trimestre em termos anualizados, que seria essa linha laranja, tá? A questão é a seguinte, gente. Esse indicador hoje encontra-se em 2,73%. Ele estaria estimando, com os indicadores de curto prazo, que a economia americana crescerá 2,73% nesse ano. Se vocês repararem aqui comigo, desde abril de 24 até a última atualização feita no primeira semana de junho, esse indicador saiu de 1,34 para 2,73. Quem lembra no ano passado que no terceiro trimestre de 2023 a economia americana reacelerou. E quando eu digo reacelerar, não é que ela cresceu, ela reacelerou. Então a taxa de crescimento do PIB foi maior que os PIBs anteriores e inclusive bem acima da expectativa de qualquer um no mercado americano. Esse movimento ele aconteceu aqui, ó, no terceiro trimestre, que começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, julho, agosto, setembro, esse movimento aqui, ó, foi responsável por aquele PIB incrível do terceiro trimestre de 2023. Olha o movimento que temos aqui desde o início de abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho é segundo trimestre. Eu estou muito curioso para saber o que acontecerá com o PIB do segundo trimestre de 2024. Esse indicador mostra uma recuperação incrível da atividade. Incrível mesmo. Será que isso vai se concretizar? E a pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse exato momento, se vocês entendem de economia, devem ter feito essa pergunta. Será que isso pode ou não pode impactar na inflação? Tomara que não. Tomara que não. Como o PIB sai a cada 3 meses, no caso dos Estados Unidos sai mensalmente e são feitas 3 avaliações, 2 prévias e uma leitura final para cada dado, mas o PIB como um todo, a leitura final sai a cada 3 meses, vai demorar um pouquinho para nós descobrirmos isso. Eu já poderia argumentar no curto prazo que talvez essa relação não funcione, porque o CPI de maio veio super fraco, que é o dado que eu acabei de mostrar para vocês. O CPI de maio veio super fraco. A inflação de serviços, que é a mais importante para quem acompanha dados de inflação no mundo inteiro hoje, Brasil, Estados Unidos e Europa,
0,2%. Na verdade, eu gosto de sempre... 0,2%. Na cabeça, tá? 0,2% mesmo. É o dado mais fraco. Nossa, desde quando? Acho que é desde 2021. Nem está aqui no gráfico. Eu teria que olhar no histórico ali do meu indicador. A inflação de bens duráveis, na verdade, é uma deflação de bens duráveis em 12 meses, de menos 3,82%. A maior deflação de bens duráveis desde 2004. O que nós queremos ver é a inflação de serviços caindo. Então, o mercado é narrativa, correto? Se no próximo CPI, referente ao mês de junho, que sairá só mês seguinte, nós encontrarmos mais sinais de que a inflação de serviços está caindo ou crescendo uma taxa menor, né? Isso aqui não é a inflação caindo, tá? A taxa de crescimento da inflação é menor. O mercado deve precificar cortes na taxa de juros e é uma sinalização clara de que a inflação está voltando a 2. Mas nós não podemos ver, no mesmo tempo, os dados do mercado de trabalho desacelerando. Eu, inclusive, fiz um vídeo recentemente aqui para os membros mostrando que existem outros indicadores, além desses que vocês conhecem, de ganho médio por hora trabalhada, pedidos iniciais, JOLTS, taxa de desemprego, payroll, que nós avaliamos para ter uma melhor sensação do que acontece no mercado de trabalho americano. Antes de terminar, gostaria de mostrar esse gráfico para vocês com o histórico, não é o histórico completo, mas o histórico dos pedidos iniciais desde 2005 ou 2006. Cada uma dessas linhas representa a variação dos pedidos iniciais dos Estados Unidos, mensalmente falando, não é semanalmente, para entendermos o que acontece num cenário recessivo ou antes de uma recessão começar. Hoje, os pedidos iniciais encontram-se ali pelos 242 mil, que foi a última leitura, tá? Então, os pedidos iniciais de 2024 estão fazendo esse movimento aqui, continua num nível muito baixo. 2006 e 2007, aqui é 2007, aqui é 2006, tá? Aqui é 2008 e aqui é 2009. Num movimento pré-recessão ou pré-desaceleração da atividade, os pedidos iniciais, no ciclo de 2006 até 2008, eles bateram aqui o quê? 350, 360, 400 mil por mês. Média semanal, tá? Então é 350 mil por semana. A média no mês ficou de 400 mil, 350 mil. Claro que 2008 foi muito pior. 2008 a taxa de desemprego ela começou a subir. O movimento que eu já mostrei para vocês, tá aqui, ó. 2007 começou a subir. 2008 saiu aqui de 5% para 7, 8, 9. O movimento ele piorou muito depois. O que aconteceu com os pedidos iniciais? É esse gráfico aqui, só que em outro indicador, tá aqui. 2008, pedidos iniciais semanais, só que no mês, saíram de 366 para algo mais próximo de 500 mil por semana em termos mensais, tá? Então, o indicador que eu recomendaria vocês avaliar nas próximas semanas é esse cara aqui. Esse movimento aqui seria considerado ruim para os mercados, por incrível que pareça. O ruim não seria bom, para quem conhece esse jargão, o ruim não seria bom, o ruim seria considerado ruim, porque seria uma sinalização clara de que a economia está sentindo os efeitos da política monetária, que o mercado de trabalho está sentindo os efeitos da política monetária, e que tomara que antes disso acontecer, caso aconteça, a inflação volte a 2% antes. Então, eu comecei o vídeo falando sobre essa corrida, uma corrida contra o tempo, é isso aqui. Ou a inflação volta à normalidade, abrindo espaço para o pivô do Fed, ou a economia sente os efeitos, o peso da taxa de juros, começa a desacelerar, o desemprego ele continua subindo, pedidos iniciais também, e aí o Fed corta o juro, mas não para aliviar a taxa de juro, porque a inflação voltou a 2, é porque a economia já está enforcada. Valeu, muito obrigado, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.